Pastor Elias, vamos falar aqui agora um pouquinho sobre, o senhor falou aí sobre a dificuldade de comunicação pelo idioma, atender telefone. Eu estou em Portugal e, às vezes, quando eu atendo um telefone de uma ligação aqui de um português, eu também fico meio assim, porque a forma do próprio português é diferente. A gente, peraí, o que quis dizer? Comunicação um pouco difícil também, né? Bom, como é que a igreja evangélica está hoje situada em Paris? Como é que o senhor viu o contexto cristão protestante em Paris? A primeira coisa que a gente deve destacar é que existe igrejas protestantes tradicionais, ou seja, aquelas igrejas que têm raízes históricas, e elas têm uma forma da sociedade as ver. E a outra coisa são as igrejas novas, especialmente as missionárias, as igrejas de missões. Os evangélicos novos, eles são aqui pela própria definição deles como se fossem seitas, porque nós somos muito diferentes das igrejas tradicionais. Por exemplo, a igreja tradicional, normalmente, o preletor ele tem a sua pregação, ele lê a sua pregação. Então você tem situações muito diferentes dentro da França. Então, nós olharmos a França, nós não chegamos meramente sendo evangélicos, essa visão de olhar a igreja como igreja, esse reconhecimento que nós temos, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, isso não existe aqui. Na realidade, isso é uma coisa que tem que ser construída. E uma das grandes dificuldades, ontem eu estava conversando com o pessoal sobre uma igreja, por exemplo, uma igreja romena que tem aqui na França. Tá? É uma igreja mais voltada para o povo romeno. E a situação deles, de não conseguir um espaço, apesar de ser uma igreja grande, é uma realidade. Então, esse reconhecimento da igreja aqui é difícil. E a outra dificuldade que eu vejo, especialmente com as igrejas brasileiras, aquelas que vêm do Brasil, as pessoas que vêm morar no Brasil, eu não posso dizer que necessariamente eles vieram como missionários, mas vieram se estabelecer no Brasil e construir suas igrejas. Na realidade, acabam sendo comunidades isoladas, porque são comunidades portuguesas, brasileiras, né? E, consequentemente, elas se limitam muito no seu alcance à sociedade. É muito difícil você encontrar uma pessoa francesa que se converta dentro dessas igrejas. Eu conheço alguns pastores, né, que já se estabeleceram em igrejas francesas, mas eu diria que essa é uma grande fronteira a ser conquistada. Não basta meramente chegar na terra, mas precisa aprender como compartilhar o evangelho para a gente francesa. Esse, para mim, talvez seja o grande... É o foco da minha oração, é o foco que eu estou trabalhando com a igreja hoje. Eu recebi aqui, eu vim com uma igreja que estava praticamente 11 meses sem pastor, e a gente vem trabalhando junto, reconstruindo a igreja. E o trabalho que fazemos hoje é como tornar essa igreja mais acessível ao francês, ao povo da França. E é uma dificuldade porque o próprio brasileiro ou o próprio português, ele quer a igreja na sua própria língua. Ele não quer compartilhar, ele não quer se inserir dentro da cultura do francês. Aliás, eu estava lendo um texto, agora eu estou fazendo um curso, e estava lendo um texto, um exercício do curso, e era exatamente essa visão que as pessoas, ambivalente que as pessoas têm quando chegam numa terra. Porque ao mesmo tempo que ele é recebido pela terra, nasce na pessoa uma certa aversão pelaquela cultura, pela forma como a pessoa é tratada. Então a pessoa ela mistura tudo. E hoje nós estamos orando, né, dentro da igreja, e o nosso foco é: queremos amar essa terra, queremos amar esse povo e queremos que Deus nos tire de nós toda a resistência para que nós cheguemos ao coração desse povo. Se não houver um genuíno amor, não há como crescermos e como, de fato, influenciar essa sociedade. E, pastor, como é que está o evangelho? O senhor acha que ele está crescendo, está estagnado, está diminuindo em Paris? Como é que o senhor viu, assim, a longo prazo aí, ou a curto, essa questão do crescimento do evangelho? Olha só, todos os dados que a gente tem lido mostram um crescimento muito significativo do evangelho na França. De que a França é um dos países da Europa que mais tem abertura de igreja. Agora, vamos pensar assim, para um país que tem uma participação evangélica muito
pequena, qualquer crescimento, por maior que seja, ainda é muito pequeno diante da devastadora necessidade que esse país tem de Jesus. Eu queria, se existe uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, a necessidade do evangelho da Europa é absurda, é colossal, é abissal, é muito grande. Então, não basta a gente achar, não, está crescendo, mas precisa de muita oração, precisa de missionários, precisa de pessoas que invistam nisso, que invistam sua vida, que invistam seu dinheiro, que invistam oração. Aliás, eu diria para você, eu gostaria, graças a Deus, eu não precisei pedir dinheiro para ninguém para ser missionário aqui. Mas uma coisa eu peço oração. Eu peço que as pessoas orem. Existe um polo de resistência, ou seja, um cinturão de resistência muito grande em torno de Paris. Se você olhar a história, especialmente de Paris, você vê até o Pacto de Nantes, que eu diria que foi um dos elementos mais importantes da história, que depois da Batalha de São Bartolomeu, que levou uma morte absurda de protestantes. Então, por 87 anos, a França proporcionou a chamada liberdade religiosa, mas se observa que dentro do próprio Pacto, Nantes dizia que essa liberdade não podia ser exercida nas proximidades de Paris. Pelo menos 30 quilômetros o cara tinha que dar para poder exercer essa liberdade religiosa. Então, essa mente muito materialista, cauterizada, muito distante de Deus, das crianças, é muito grande. Essa semana eu conversava com uma criança e ela falou assim, ela pequena na igreja, né? Ela viu assim, o meu colega de 6 anos, quando eu disse para ele que Deus servir a Deus era bom, ele disse que não existe Deus. Uma criança de 6 anos, na escola dela, disse, não existe Deus.